Mas, gente, nós estamos aqui para dar continuidade aos 40 anos, essa festa, né, de celebração dos 40 anos da Associação Zumbi Capoeira. E nós não podíamos passar essa data sem ter esse encontro com mulheres, porque a gente sabe que o quanto é importante para nós, né, quanto é importante reconhecer o processo de todas essas mulheres, as que já estão, as que vieram antes e as que estão na caminhada, que é assim que a gente acolhe uma mulher, né, que está nesse processo. A gente já chama para sentar junto e para estar conosco. E nós vamos fazer um momento de que as meninas pensaram nesses instrumentos e toda essa construção que foi feita para abrir essa atividade de hoje. E esses instrumentos fazem, a grande maioria faz muito parte da vida da gente, né? E essas mulheres que estão aqui fazem parte da Associação Zumbi Capoeira. A gente se entende como irmã, como companheira, como, né, mulheres de luta, a gente se enxerga uma na outra, a gente tem grupo no WhatsApp, conversa. E também muito para reforçar o que a capoeira tem de belo, né? Que é a amizade para a vida, né? A amizade de mulheres que comungam das mesmas lutas, que têm as dificuldades particulares de cada grupo, mas que se encontram, se fortalecem, acolhem e recebem esse movimento, né? Então, eu vou pegar um instrumento aqui, meninas, que é simbólico, né? Mas que não foi um instrumento que me chamou a atenção na capoeira, mas é um instrumento que me dá força para estar aqui. Berimbau, ele é um símbolo da capoeira, né? Onde você vê um berimbau, você diz, ali tem um capoeirista, uma capoeirista, né? Um homem ou uma mulher. Esse símbolo aqui, ele representa todos nós, né? Representa a força dessa cultura e a força nossa. E conta a história, o berimbau é feminino, né? Uma figura feminina. E não é à toa que é a capoeira. Não é à toa que nós mulheres estamos aqui. Ri junto, planejam junto, sofrem junto, né? E são de grupos diferentes. São de bandeiras diferentes. Mas o que nos une é o amor pela capoeira. Que a gente possa, com essa simbologia do berimbau, poder transmitir isso para vocês hoje e dizer para a AZC o quanto o trabalho da AZC é importante, o quanto ela uniu pessoas, o quanto ela passou anos e anos fomentando a capoeira e que abriu portas. Muitas mulheres passaram para construir o que eu estou aqui hoje. A gente não vem para cá sozinha, nenhuma de nós estamos aqui só. Tem uma galera atrás e do lado e na frente, né, nos ajudando a estar aqui. E eu convido as mestras, professoras, contramestras, mulheres da capoeira, se sentirem à vontade para partilhar algum momento da vida ou dizer, né, qual é a força que você se alimenta. E aqui temos alguns instrumentos que podem ajudar vocês a fazer essa lembrança afetiva. Aqui não tem regra de quem começa, né? Mas eu já simbolizo o berimbau como uma força muito, muito única. Eu sou tijubina, sou capoeirista, assim que nem vocês. Eu faço parte do grupo Bucungo, mas eu estou aqui mesmo, o grupo está comigo, claro, mas eu estou aqui pela integração feminina do estado do Ceará. Desde que eu conheci, que eu entrei, que me encantou. Esse movimento de se unir, né, de se enxergar, de darmos força, a mão, de verdade. É mar de rosa? Não, a gente briga, se desentende. Mas a gente está junto e a gente consegue realizar. E eu me sinto caminhando na capoeira.
capoeira. É assim que eu me sinto hoje na capoeira. Eu posso não estar lá na ponta, nem aparecendo muito, mas eu quero estar ali, fazendo a marcação, participando. Eu vou pegar o agogô como instrumento de força da nossa luta. Eu sou Cleidiane Dantas, mas me chamam na capoeira de pequena, não sei porquê, olha a minha estatura, sou grande. Mãe da Lalá, a principal é a Lalá. Eu não sou nada, eu chego nos cantos, é tudo pra Lalá, eu tô só levando, né? O meu instrumento que eu amo, quem é meu amigo e me conhece sabe que eu sou apaixonada, tem vários, né? Mas o pandeiro tem um negócio comigo. Eu estudava na escola, que eu dou aula hoje, inclusive o Kaique, todo mundo sabe onde é. Eu estudava lá e teve uma colônia de férias, e aí eu não sabia. Eu já tinha visto capoeira com uns 5, 6 anos, pequenininha, mas não tinha praticado, não era muito divulgada. E teve uma colônia de férias no Kaique, e eu escutei um som, né? E era o futsal, porque eu sou verminosa, eu jogo futebol, eu jogava, né? E aí eu lá no futsal, e eu disse, não vou deixar o futsal por isso ali. Quando eu vi o treino, eu me apaixonei. E automaticamente eu quis entrar na capoeira para aprender a tocar ele. E aí depois, quando eu vi o treino, aí eu queria aprender aquilo ali. Aí depois eu queria aprender o principal. Aí eu fui querendo aprender tudo. E até hoje eu estou tentando aprender tudo, né? E a gente vai tentando, evoluindo. E hoje eu faço parte da Comissão de Integração Feminina, com muita honra. Junto com essas belíssimas. Eu sou fã dessas mestras que estão aqui. Elas, cada uma inspira a gente de um jeito. Uma comanda do jeito, a outra dá aula do jeito. A outra canta do jeito, a outra toca do jeito, a outra é o amor, paz e amor do jeito. E cada um, caia não, viu? E cada um com o seu jeito vai fazendo a gente trilhar o nosso caminho. E eu espero futuramente estar sentada igual elas, tendo um caminho bonito, legal, né? Aí eu falo, eu caminhei, meu mano, eu caminhei, como eu andei pra chegar até aqui. Vai lá, mamãe te ama, viu? Capoeira é conhecida e formada pelo mestre César Simpatia, da Associação Cultural Simpatia. Eu iniciei a capoeira em 1990, né, e em 2016 tive esse reconhecimento através dos mestres e dos mestres também, do meu mestre e dos mestres também que estavam presentes no momento. A gente, hoje, mestra, consegue fazer um trabalho diferenciado, né, do que a gente presenciou, né, e iniciou na capoeira. Hoje a gente consegue ter um pensamento mais unido, né, de abrir caminhos, mas também de caminhar junto, né? Então, hoje nós somos mestres de capoeira, mas nós não estamos na frente, nós estamos do lado, tanto dos nossos mestres, que são os nossos exemplos maiores, como também das meninas que estão hoje galgando essa caminhada da capoeira, que é longa, ação real, esse amor por essa arte, ultrapassa essas barreiras e consegue vencer, né? Somos poucas ainda aqui no nosso estado, e eu acho que no geral também, né? Se equiparado ao quantitativo de homens mestres, nós somos bem reduzidas, mas nós temos as mesmas potencialidades, certo? Temos os nossos potenciais, né? Estamos na luta do dia a dia da capoeira também, né? Independente de sermos poucas, mas nós temos um diferencial que é grande. Entender, é a gente saber o que a outra fala, é a gente poder fortalecer uma a outra, né? E isso é o que nos faz avançar, evoluir. Quando eu iniciei a capoeira, algo me chamou a atenção, e o instrumento que me chamou a atenção, ele não está aqui nessa roda, né? Mas hoje eu consigo me identificar em outros instrumentos também.
Então eu vou pegar o berimbau, né, como símbolo da capoeira, como eu acho que quando a gente chega numa roda de capoeira, que a gente vê uma mulher na roda de capoeira com o berimbau, é um diferencial, chama a atenção. E se ela realmente, né, porque a gente sempre busca isso, aprender. Todo dia a gente está aprendendo, todo dia a gente está mestre de capoeira, não tem mais o que aprender, tem sim. Todo dia, e de muita coisa ainda. Tá certo? Então a força do berimbau na roda, né, para mim é o importante. Força, né, é que eu busco expressar sentimento, o meu axé, o meu cantar tem o objetivo de dentro da roda expressar algo maior. E só quem está na roda e vivencia isso e consegue sentir o que eu quero transmitir é que vai entender. Então, meu boa noite, muito obrigado. Boa noite. Meu nome é Silvânia Florencio, tá? Conhecida como Índia, agora mestra Índia, né? De uma longa caminhada de luta, de resistência, de luta. Chegou um grande dia, né? Em agosto do ano passado, eu me formei a mestra, né? Com quase 30 anos de capoeira. Comecei capoeira em 94, né? Numa escolinha que ainda existe lá no final da minha rua, né? Que ainda hoje eu dou aula, trabalho lá à noite com crianças e adolescentes, né? Pegando o gancho das palavras das mestras, né? Sobre o caminhar, sobre, né, a questão de você não deixar procurar, de buscar, né? Quando a gente chega na realidade de buscar uma graduação, que a capoeira é o esporte que você demora pra caramba para pegar uma graduação. Diferente do jiu-jitsu, que, né, acho que com 6 anos você já está com uma faixa preta, e na capoeira realmente só chega lá quem quer, quem busca, né, e quem realmente tem a energia e a vontade de seguir em frente. Eu, graças a Deus, tive. Eu acho que da minha turma toda, de 94, que seguiu firme e forte, porque sabe, né? A gente é preto, quando a gente é preta, a gente não existe fácil. Então eu disse, eu vou chegar lá, meu sonho era ser mestra. Muita coisa aconteceu para que eu existisse, né?
no meu processo de amadurecimento sobre mestria, perdi minha mãe, meu porto seguro. E eu me senti desesperada. Dessa vez eu paro. Nunca parei capoeira, nem por doença. Mas foi um baque grande que eu tive, porque eu ficava lembrando, gente, quando eu viajar para ir para evento de capoeira, quem vai me receber em casa? Quem vai perguntar se eu me machuquei? E a gente se machuca, tanto no físico, muitas vezes com palavras. E eu já fui muito machucada dentro da capoeira, nos dois sentidos, tanto com pancada, o popular, como com palavras. Mas eu sou mais forte. Eu sempre fui mais eu. E eu cheguei. E para mim estar sentada diante de pessoas que eu comecei capoeira, eu comecei a ouvir falar, fã, gente, vocês não têm noção. Não tem dinheiro que pague. Não tem. Então, assim, quando eu estava em casa, logo quando o meu mestre Jorge Ceará, que foi quem me ensinou a capoeira, quem me ensinou o andar, o engatinhar e o andar na capoeira, quando ele começou a dar aula no Gessiano em 94, eu escutava um instrumento lá de casa, eu escutei, né? Eu digo, eita, eu vou lá espiar. Mas eu também escutava palmas. Palmas, para mim, significa momento de alegria. Eu digo, eu quero essa alegria para mim, vou buscar. Quando eu cheguei lá, uma turma. Nenhuma mulher. Nenhuma. Eu fui uma das mulheres que entrei em 94. E aí o primeiro instrumento que eu escutava lá de casa, tipo um quarteirão, junto com as palmas, foi o pandeiro. Foi o pandeiro. E aí, diante da animação do pandeiro, eu digo, eu vou treinar capoeira. Minha mãe, você não vai treinar não, porque eu não criei filha para macho nenhum tá batendo. Mas eu digo, eu vou. Eu não sou macho, mas apanhar também não vou. Comecei a treinar, vi que a galera era meio que danada, eu digo, bom, vamos lá. Entrei para a chuva, me molhei. E hoje eu estou aqui, Enxutinha da Silva, viva. E graças a Deus com amigos maravilhosos. Soube entrar e sair em todo canto. Minha vida toda, a minha busca foi de fazer amizade. Nunca quis ser melhor do que ninguém. E nem sou. Né? Quem me conhece sabe. Né? E no meu caminhar, né, eu tive 2 ombros maravilhosos que me abraçaram, me acolheram, né? Que eu, dei uma passada, né? Mas que hoje eu guardo dentro do meu coração, né? Os conselhos, né? Minha pequena mestra Carla, mestre Lula, né? Que foram meus maiores conselheiros quando eu estava meio que perdida, né? Mas é isso, gente, só um resumo, tá? Para não cansar vocês, mas dizer, mestra chata, né? É isso, eu desejo a vocês uma boa noite, axé, tá? Muito obrigada por esse momento lindo. E é isso, amo vocês, gente. Adriana Florencio, entendeu? Viu aí? Né? A gente não sabe, mas a gente tem o mesmo sobrenome. Certo? Eu também fiz parte da família aqui, da ZC, né? Mestre e mestre, né? No ano de 2000, se eu não me engano, foi mestre. Foi, eu fiz parte, eu era do Memória de Partim, eu também treinava com o mestre da Ceará, meu esposo falecido também treinava com ele, que era o mestre Serrinha, né? Aí a gente passamos um tempo na Zumbi, muito gratificante para mim, né? Aí depois voltamos por Memória de novo e
ficou nesse impasse, que o mestre, a mestra, sabe muito bem, né, mestre? Fui formada em 2015 pelo mestre Jorge Ceará, né? Algumas pessoas não me conhecem e outras me conhecem, né? E assim, a gente passa por tanta coisa para chegar até aqui, né? A gente passa por muitos nãos, a gente passa por pessoas que não acreditam na capacidade que a gente tem, principalmente nós mulheres, né? Muita gente não acredita para a gente estar aqui. Para mim estar aqui, eu passei por cima do meu esposo, eu não vou mentir para vocês, passei por cima dele porque ele era uma pessoa que não acreditava no meu potencial, né? Para vocês verem como não acreditava no meu potencial, e eu mostrei para ele, eu vou mostrar para ele que eu sou capaz. Né? E assim, tempo de cai, sobe, e eu mostrei para ele, né, que eu era capaz. E o meu mestre Jorge Ceará falou para mim, que disse que estava na hora, né? Estava na hora de eu fazer o meu trabalho. E me encantou na capoeira, certo? Os instrumentos, ótimo. Mas o que me encantou na capoeira, porque na época que eu treinava, em 88, era muito difícil a gente ver uma mulher, né? Né, mestre? Né? Muito difícil, tinha poucas mulheres. E lá no Maracanaú era escasso. Aí eu vi uma menina. O que me encantou na capoeira, eu não gostava de capoeira. Eu não gostava de capoeira. Aí o que me encantou nessa menina foi numa roda que sempre tinha na praça, ali da estação de Maracanaú. Essa menina jogando capoeira, pronto. Depois que eu vi essa menina jogando capoeira, e assim, jogando de igual para igual, um homem, menino, eu fiquei, ai não, que coisa linda, pronto. Depois dali, acabou-se, certo? Depois dali, pronto. Me encantou mesmo de verdade, e hoje eu estou aqui. Né? Boa noite, eu vou ser bem breve, né? Bem rápido, assim. Meu nome é Paula, como falou no início, Paula Andréa Zuba Fidelis. Para mim é sempre uma satisfação estar aqui, né? Para mim eu considero a AZC, mestre Lula, a mestra Carla e o mestre Lula como minha família, né? Eu considero assim, eu acho que foi a primeira pessoa que me acolheu em 2010, quando eu recebi minha graduação de mestra, né? Eu recebi fora, e aí quando eu cheguei eles me acolheram, né, confirmaram novamente a graduação aqui. Isso para mim foi um dos momentos mais importantes para mim dentro da capoeira, né? Já tive N momentos, mas esse foi o que me marcou e o que eu levo e o que eu falo, certo? E sendo bem breve, um instrumento que não é o que eu mais gosto, mas é o que mais me representa, certo? É o cachixi. Pequeno, barulhento, e se for bem usado, sai um som maravilhoso, mas também se for mal usado, sai um estrago na bateria. Falei tudo. Obrigada, beijo no coração de cada um. Primeiro agradecer a Deus, né, e o convite, né, da AZC em geral, a estar aqui nesse momento maravilhoso, junto a essa bancada aqui, né, de mestras, e as meninas que estão vindo aí com todo o trabalho, com toda a força. E a Maria Silva, conhecida aí no mundo como Mestra Jana. E assim, minha história vem lá de trás, né, 88 para cá. E hoje, atualmente, tenho o meu próprio grupo, né? Grupo Cultural de Capoeira, Filhos de Zumbi, na supervisão do mestre Ema, né? Everaldo Ema. Retornei a supervisão dele, né? Antes eu comecei com ele e hoje, atualmente, estou com ele. Me abraçou a casa aí de estar formando um grupo novo. Estamos aqui, né? Para o trabalho. E o instrumento que traz comigo sempre também é o pandeiro, né? Tem um motivo por quê. Na época que eu cheguei na capoeira,
Mal a gente se aproximava dos instrumentos, o pessoal dizia assim, sai pra lá, não, sai daí. Ou então assim, é pandeiro. Então assim, automaticamente, quando eu chegava para participar de uma roda e para bateria, isso era tão já aqui na cabeça de não ninguém entregar instrumento ou mandar ir para pandeiro, que eu já me direcionava para o pandeiro. E eu acho que se vocês verem bem, em situações de roda hoje em dia, sou bem assim. Né? Sempre que a minha preferência é pandeiro, não é com nada não, mas já vem comigo. É um instrumento que me acompanha desde pequenininha, né? Eu quero dizer aqui que mulher na capoeira, ou fora da capoeira, ela é garra, é força, ela é atitude, é empoderamento. E hoje estou aqui com esse coletivo de mulheres, né? De mestres do Ceará, e as novas que estão chegando aí a estar junto com a gente futuramente. E também juntamente com esse grupo muito bom, Integração Feminina de Capoeira. Essa é a fonte que realmente me levanta para cima, que me faz seguir em frente. Tá? Acho que se eu não tivesse o coletivo das mestras, Integração Feminina, acho que eu teria desistido também. Mas a força é o que faz a união e nos bota para cima. Axé. Uhul! Porque eu tô triste, ó, todo mundo encosta no chão, menos eu acho que a cadeira é maior. Gente, vou ser bem breve. Ó, iniciei em 89, apesar de ser tão novinha, né? A maquiagem esconde. E parei, muitas pessoas não diz, o tempo que parei 17 anos, aí retornei. E ia parando de novo em 2017 para 2018. Eu já estou com vontade de chorar, eu não gosto de falar sobre isso, mas é porque pode ajudar algumas pessoas que estão aqui. Então, o birimbá, o instrumento que me representa é o birimbau. É o birimbau porque eu sempre tive vontade de tocar e na minha época, lá atrás, era muito difícil, assim, um instrumento, até a gente pegar nele, porque não era assim tão rico como é hoje. Você vai numa máquina, você pega e você... Né? Hoje em dia a gente ensina confecção e tal. Enfim, e por conta dele, ele é minha alegria e dor, porque por conta dele eu quis aprender a tocar. Dentro da academia que eu faço parte hoje, apanhei por conta da minha vontade e ia parando. E quando eu passei para as meninas do Integração, que eu estava lá, e quando eu cheguei em casa, conversei com a mestra Paulinha, foi quem eu fui buscar, e a mestra Carla. E me colocaram, não, você não tem que parar não, vamos resolver isso. Então fizeram um fórum, que foi de 24 horas, onde tinha poucos homens, estava mestre Lula, mestre Canibal, estava o Júnior, estava o finado mestre Alexandre, mestre Simpatia, enfim, poucos, mas aquelas pessoas foi tão acolhedora, e é por isso que hoje eu estou aqui. E persisti tanto que hoje esse agressor não faz parte da escola. E hoje, com esse instrumento, eu canto alegrias e também minhas dores. Vou passar aqui, né? Porque a voz está embargando. A gente volta atrás e a gente sente tudo de novo. Eu só quero deixar uma mensagem que quem gosta de cantar não se importa com o coleguinha do lado ou com um dos mestres de sua equipe que faz parte, que for mandar de vocês e vocês não deixar para lá, porque foi por isso que eu fui agredida, foi por isso que começaram a correr atrás de mim dentro da academia. E quando foi que a mestra Paulinha que disse que prego que se destaca é martelado, e realmente é. Então nunca desista, não ligue para a sua voz. A minha voz é aqui, hoje eu vou cantar bem muito se eu tiver oportunidade. Quem não gostar aqui, corra. Gente, vamos em frente, não desista. Meu nome é Janaína Rodrigues, mais conhecida como Esperança. Iniciei a capoeira em 96. Eu tenho esperança, sim. E falta ainda mais alguns tempos. Mas gratidão, mestra, pelo convite. É muito bom estar aqui nesse momento.
Não é fácil, né, estar diante de todas elas aqui. Para mim é um pouco difícil. Mas eu também sou grata à capoeira por tudo que eu sou hoje, né? Grata a Deus, primeiramente. Também tenho na capoeira o que me encantou foi numa roda de praça. E aí, quando eu via os movimentos, né, as acrobacias, e aquilo me encantou. Mas todos os instrumentos, ele tem sua importância, e eu gosto de todos eles, né? E o berimbau, ele representa muito. Porque quando eu vi o berimbau, eu vejo ele como um arco, né? Um arco e flecha. E aí o arco, ele manda a sua flecha e ele atinge lá no fundo do coração. E aí, não sei, de alguma forma a sua melodia, ela encanta, né? Mas também tem as suas tristezas, certo? Então, por isso que o berimbau, ele me representa muito, além do símbolo da capoeira. Boa noite, obrigada. Chamo Adilane Xavier. Na capoeira eu sou conhecida como Alá, né? Hoje estou como professora. Sou aluna do mestre Luiz Ceará, que ele está morando hoje. E eu faço parte também do coletivo do Integração Feminina, faço parte da comissão, que surgiu em 2015, né, o Integração, e foi aonde eu entrei. E o Integração, ele realmente não é só aquele nome de integrar, que integra só as mulheres, mas os homens também. E ele foi muito importante para mim não parada na capoeira, né? Porque chega o momento que a gente quer se profissionalizar em algo, né? E com o meu mestre distante, eu fiquei meio assim, pensei em parar, foi quando surgiu o Integração. Fiz amizade com as meninas, né? No meu grupo também só tinha homem. Todas as meninas que começaram a treinar comigo pararam e eu era a única mulher. E ver as meninas de outros grupos e que eram bastante simpáticas, né, acolhedoras também. E isso foi muito bom para mim em relação a não parar. E realmente era aquilo que eu sempre quis, desde a primeira vez que eu vi a capoeira, né? Que quem me levou para a capoeira foi uma prima minha, né? Fui só porque a mãe dela foi também, né? A minha tia, porque é minha mãe. Meu pai também eram contra eu fazer qualquer tipo de esporte de luta, porque segundo eles eu era muito violenta. Nunca vi isso. Não sei disso. E a diferença da capoeira para as outras lutas, o que me chamou a atenção no dia do treino, né? Que meu primeiro professor foi o monitor Zé Maria, aluno do mestre Luiz Ceará, foi a música. Ele era um grande incentivador das mulheres a cantar dentro da roda, né? A primeira mulher que ele me mostrou cantando foi a Carolina Soares, então ele incentivava muito a gente a cantar dentro da roda. E uma das primeiras rodas que eu visitei foi lá na academia do nosso futuro mestre Jackson, né? Há muito tempo, não há muito tempo que a gente não é velho, né? Enfim, então foi a escola da AZC, a primeira academia que eu fui visitar, e ele muito acolhedor também, ele conheço há anos também. E é isso. Hoje, o que eu sei, certeza que me chamou para a capoeira, né, além dos golpes técnicos, né, foi a música, a musicalidade, né? Que é como a letra de uma música que existe, que eu acho linda, que me representa em tudo. Às vezes eu até digo para minha mãe e meu pai, Ave Maria, mais de 15 anos na capoeira, vocês ainda não estão reclamando com ele, eu vou para capoeira. Era para ter se acostumado, né? Aceita que dói menos, né? Então a música que eu gosto mesmo que me representa. Eu não posso imaginar a vida sem capoeira. Então isso me representa a capoeira. Realmente eu não sei o que faria da minha vida profissional, né? Que eu ia seguir algo, troquei por conta da capoeira, e é isso. Capoeira, eu respiro, né? Boa noite, gente.
uma vez boa noite, né? Primeiramente, perdão pelo atraso, a correria, perdão pela rouquidão, uma capoeira, estou como professora, conhecida como Matraca, sou aluna, discípula do mestre Tropeço, iniciei, sempre permaneci com ele. A minha história na capoeira é uma história de amor, vamos dizer assim, né? Porque eu comecei a treinar capoeira não pela capoeira, foi pelo meu amor, certo? E depois foi que eu me apaixonei pela capoeira. Eu iniciei no projeto ABC João 23, no ano de 2005, né? Estou indo aí para 18 anos de capoeira, 18 anos de namoro. E a minha história na capoeira, ela é meio que um pouco ao contrário da maioria das meninas que eu conheço, porque graças a Deus eu nunca vivi repressão dentro do grupo. Desde sempre, desde o início, fui sempre muito incentivada, sempre muito apoiada a buscar, alcançar que eu poderia fazer tudo o que pudesse e quisesse na capoeira. Que podia cantar, que podia dar aula. Meu primeiro emprego de carteira assinada foi como professora de capoeira, e quem me colocou lá foi o meu professor, meu mestre na época. Então, quando eu comecei a sair, que eu começava a ouvir histórias de mim dizendo, eu não posso fazer isso, eu disse, como não pode? Né? Para mim era uma coisa tão normal, tão natural. Então, eu iniciei a luta, né, dessa militância, essa batalha que a gente trava dentro da capoeira, pelo espaço, os direitos, a equidade da mulher, por conta disso, que eu dizia assim, mas eu não posso viver nesse mundo aqui sozinha, né? Comecei a entender que o que eu vivia era privilégio, que eu era uma privilegiada, né? Por ter todas as permissões e as possibilidades, mas que aquelas permissões e possibilidades eram só ali no meu mundinho, só dentro da academia, do local onde a gente treinava, né? E que quando eu fosse para fora, eu não tinha as mesmas permissões e possibilidades que eu tinha, então eu queria ter e queria que as outras tivessem também. Então, aí que começou a luta. E estamos aí até hoje, né? Sobre o instrumento, o que me marca, o que me chama mais a atenção desde sempre é a percussão, né? Os tambores. Sempre fui das artes, então antes de fazer capoeira já fazia danças folclóricas, tocava na percussão da escola. Então, essa questão da batida, do pulsar, da marcação do tempo, né, que tem na percussão, sempre foi o que me encantou, me incentivou, certo? E, como eu falei, né, a capoeira me deu emprego, me deu conhecimento, fiz a faculdade graças à capoeira, trabalho de pesquisa sobre a capoeira, minha família se formou na capoeira, lindo, maravilhoso, da capoeira, certo? E só tenho gratidão, né, pela capoeira ter me proporcionado até hoje todas as melhores coisas que eu tenho na minha vida, inclusive esse elo aqui, essa rede de apoio, né, que nós somos, também fora da capoeira, né, muitas aqui já se ajudaram, foram ajudadas questões familiares, né, a gente troca dicas maternas, troca dicas matrimoniais, né, ajuda, enfim. Então é importante que esse laço se fortaleça, se permaneça e que a gente se renove sempre que a gente estiver aqui reunida na roda. Boa noite. Me chamo Karine Amaro. Para quem não me conhece, né, sou gata braba na capoeira. Sou formada pelo mestre Quisito, fui formada agora no ano passado, em agosto. E comecei capoeira, né, falando um pouco da minha história, em 88 com o mestre Ferrim. Na época o mestre Ferrim ainda era senzala. Comecei numa escola que se chama Júlia Jorge, hoje não existe mais essa escola, né, demoliram, hoje é um prédio. E comecei por brincadeira, né? Meus amigos todos eram da capoeira, só que eu não fazia, eu só acompanhava. Eu era muito amiga na época da Maroca, do Pica-Pau, e só assistia os meninos e comecei a me interessar. Parei um pouco durante 10 anos, e em 97 eu retornei com o mestre Samurai. Foi meu primeiro amor na capoeira realmente, sabe? Porque foi lá que eu conheci todas essas pessoas que eu conheço hoje. Foi lá que eu conheci os mestres, que hoje são referência, né, no Ceará. Mestra Carla, mestre Lula, mestre Simpatia.
A maioria das mestras hoje frequentavam a última roda. Toda a última quarta-feira do mês tinha a roda do mestre Samurai. Conheci a mestra Claudinha também lá na Estácia. E quando eu entrei, tinha várias meninas, né? Depois as meninas foram saindo, ou para outros grupos, ou desistindo. E eu fiquei a única mulher, representando a única mulher da terreiro. Viajando, levando o nome do mestre. E, com uma certa época, o mestre faleceu, né? O mestre Samurai. Depois veio o mestre Soldado, no qual também a terreiro deu um boom muito grande, né? Deu uma levantada muito grande. Infelizmente, nós ficamos com o mestre Soldado apenas 2 anos. Ele descobriu o câncer, né? Então ele se foi. E nós ficamos diretamente com o mestre Esquisito, que é o nome do grupo e minha referência dentro da terreiro. Hoje, eu tenho um trabalho, né? Tenho um trabalho social e um projeto que se chama No Terreiro das Tijubinas. É um projeto novo, porém já bem forte, né? E espero que com o tempo ele vá crescendo cada vez mais. Mestre, quando você me fez o convite, eu fiquei muito lisonjeada. Eu estar aqui junto de vocês, no qual eu represento, né? Sou representada, aliás, por vocês, e respeito muito cada um de vocês que estão aqui. E muito obrigada pelo convite, muito obrigada a todos por fazer parte disso aqui, porque quando eu era iniciante, que eu já via as meninas, já via a mestra Negra lá na roda, né, e eu admirava demais. Então, estar aqui sentado ao lado de vocês é muita coisa. Representa muita coisa. Né? Hoje, em relação aos instrumentos, eu também tinha muita resistência, né, com o berimbau. E graças a um incentivo muito da mestra Negra, eu sei que ela sabe disso, mas ela foi uma das incentivadoras. Comecei a tocar, porque a capoeira cobra. Né? Uma hora ela cobra, você tem que estar ali para dar conta do recado. Então hoje, eu não como eu gostaria, não pauzinho de areia, mas eu já estou ali persistindo, toco, né? E minha casa hoje é repleta de instrumento. Né? Nós temos percussões, nós temos muitas congas, muitos atabaques. Então eu sempre estou ali tocando um pouquinho de cada um. Mas o que eu gosto muito mesmo é de percussão, chiquerê, triângulo, nós temos também. Hoje a gente fabrica instrumentos também na minha casa. Então o que eu gosto muito é a percussão. Boa noite a todos, todas e todos. Estou muito feliz, né, de poder fazer parte aqui desse momento. Todas essas mulheres, grandes mulheres, que me representam. E agradecer, né, a mestra Carla, a mestra Lula e todos da AZC, né, pelo convite. Dizer que meu nome é Ana Cláudia, que me apresentei. Então, um pouco. Claudinha, né, na capoeira, mestre Claudinha. Comecei capoeira em 89 com o mestre Samurai, na Quadra do Céu. Minha história na capoeira também se entrelaça muito com a história de todas elas, né? Porque nós sempre, desde o início, nos encontramos, participamos de rodas juntas, treinamos muitas vezes juntas, eu, mestre Janaína, mestre Paulinha também, a gente morava próximo. E a gente ia para vários lugares, né, visitar de ônibus, a pé, do jeito que fosse, porque a gente queria estar junto na capoeira. E o que eu tenho assim, a ressaltar mais é que hoje eu me sinto muito feliz em poder estar com saúde, né, estar bem das lesões, né, não 100%, mas bem melhor. E mentalmente também. Hoje é sempre um recado que eu deixo, que é cuidar da saúde física, né? Cuidar da saúde mental e cuidar do espiritual. Porque o mental, hoje, o que eu vejo que é o que mais abala, né, as estruturas das pessoas, né? Não só pós-pandemia, mas antes dela, muitas vezes a gente nem sabia. E, então, na capoeira eu sempre busco, hoje não mais me preocupar só com treino, mas me preocupar justamente isso, em estar bem, em fazer as coisas que me agradam mais, e estar também assim, cantando, né, tocando. Eu gosto de todos, né, mas o instrumento que eu mais me identifico é o pandeiro. Boa noite, obrigada. Em 91,
Fui levada por um amigo para emagrecer, até hoje não consegui esse negócio. Me enganaram, né? Também conheci meu grande amor dentro da capoeira, né? Onde vivemos da capoeira, onde amamos a capoeira e trabalhamos com o que a gente gosta. E com a pandemia, eu abandonei a capoeira, eu abandonei as minhas amigas, eu abandonei todo mundo, fiquei doente, como diz a Claudinha, eu fiquei doente da cabeça, veio um medo, um pânico, misturou tudo, e aí a gente não tem como falar como isso aconteceu, só acontece. Então, agora, no final de janeiro, de novo a capoeira me resgatou, me deu a oportunidade de me levantar do sofá, onde eu engordei 25 quilos nesse tempo todo, e aí vi a oportunidade de começar de novo um trabalho dentro da capoeira. Comecei o trabalho dentro da capoeira, me deu força de me levantar daquele sofá, de estar de novo junto com os companheiros, com os meus amigos, porque a minha vida é capoeira, então meus amigos é a capoeira. Então eu só tenho que agradecer tudo nesses, sei nem quantos anos eu tenho, de capoeira, o que a capoeira me proporcionou. Família, amigos, casas, tudo foi a capoeira que me concedeu. Então, quando a gente faz aquilo com amor, que a gente trabalha com o que a gente gosta, a gente consegue, a gente chega lá. E o pandeiro é o que eu mais gosto. Eu geralmente trabalho com crianças, e aí o pandeiro você consegue jogar no chão, segurar uma criança, vai pra lá, bate, vai que não vai, vai que isso. Então, o pandeiro eu me identifico muito com o pandeiro, tá? E agradecer à mestra Carla, ao mestre Lula, que são pessoas que sempre esteve comigo. Não está casado não, mas foi na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Eu sempre tive eles dentro da minha família. Eu só tenho mais ao que agradecer. Boa noite. Tá aqui. Gente, quanta fala linda e quanta fala